Olá, graça e paz, muito bom dia para você que está comigo todos os dias aqui no canal, fazendo a leitura da palavra de Deus. Nosso Deus fiel e bom também, sempre conosco, é verdade, né? Que bom, os ganhadores, parabéns para vocês, Ruth, parabéns, Leila, parabéns para o Daniel. E eu quero dizer para vocês que o Daniel já vai chegar o livrinho seu aí, tá, Daniel? Breve, já a Ruth e a Leila podem escolher dos livros, depois me mandem no meu WhatsApp, né? Me mandem aí o livro que vocês querem ganhar. Dentre os que a gente já enviou, ainda tem uma sugestão, um comentário do livro de Jeremias para vocês, tá bom? Então, vocês podem escolher dentre os livros ou o comentário do livro de Jeremias, tá bom? Para você dar uma estudada melhor no livro de Jeremias. Por que Jeremias? Porque dentre os escolhidos ele foi o campeão, né? Então, eu gostaria de que vocês, se vocês se interessassem, também pudessem escolher aí o comentário do livro de Jeremias, tá bom? Então, vamos à leitura de hoje. Nós leremos Ezequiel, capítulos 13, 14 e 15. Vem comigo, vamos lá? Ezequiel, capítulo 13, Ezequiel, capítulo 14, Ezequiel, capítulo 15, né? Profecia contra os falsos profetas. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que, profetizando, exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre ruínas, ou entre as ruínas. Não subsiste as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa quando disseste: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas a caiam, dize aos que a caiam que ela ruirá. Haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, e romperás. Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão: onde está a cal com que a caiastes? Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei romper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para consumir. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor, contra as falsas profetisas. Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas de teu povo, que profetizam de seu coração. Profetiza contra elas e dize: assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para cabeças de todo tamanho, para caçarem almas. Querereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmos? Vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão,
para matardes as almas que não haviam de morrer, e para preservardes com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí vou eu contra vossos invólucros feiticeiros, com que vós caçai as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos. Soltarei livres como aves as almas que prendestes. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado. E sabereis que eu sou o Senhor. Visto que com falsidade entristecestes o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do perverso para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse, por isso já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. O castigo dos idólatras, Ezequiel, capítulo 14. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Porquanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos, apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse, eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então, diz o Senhor Deus, eles serão o meu povo e eu serei o seu. As justiças do castigo de Deus. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio delas estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos nem as suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: espada passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos,
nem as suas filhas, só eles seriam. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém para eliminar dela homens e animais? Mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho, os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu te fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo o que fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Jerusalém é qual videira inútil. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, por que mais é o sarmento de videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma coisa? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consome o fogo e o meio dele fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para alguma obra, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como o sarmento da videira entre as árvores do bosque que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, ainda que saiam do fogo. O fogo os consumirás. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tomarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Encerramos por hoje mais uma leitura, glória a Deus, né? E hoje é o dia da nossa pátria, né? Por isso eu estou de verde e amarelo. Brasil, né? É o nosso país pelo qual nós devemos lutar e viver em liberdade sempre. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos livres, né? Oh, em nome de Jesus sempre, né? Que diz o nosso hino, né? Que nós devemos buscar essa liberdade sempre, né? O hino da bandeira, né? Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Então vamos lá. E nós temos um por quem morrer mais ainda, por Jesus, se for necessário, né? Porque por ele nós lutamos pela liberdade, pela nossa liberdade de religião, pela nossa liberdade de falar de Cristo onde quer que nós formos, não é verdade? Então vamos lutar pelo nosso Cristo aí para que nós tenhamos liberdade. Não precisamos, né? Para Cristo não precisa lutar, ele não precisa de nós, mas nós podemos dar nossa vida por ele, se necessário for. Espero que tenham entendido aí. É isso aí, gente. Jesus Cristo é o nosso maior, nosso maior meio, né? O que eu estou querendo dizer é que Jesus é aquele a quem nós devemos dar maior honra, tá? Maior honra do que pátria, maior honra do que bandeira, maior honra do que qualquer coisa. Jesus Cristo, era isso que eu queria falar e me engasguei um pouco aí, mas é isso aí, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, que esse feriado seja bênção para você, descansa bastante e não se esqueça, né? Que você procure essa paz de Cristo para ser árbitro em seu coração. Busque ela, empenhe-se por alcançá-la. No que depender de você, tenha paz com todos os homens em nome de Jesus. Amém? Vamos?